certeza Deus irá continuar falando aos nossos corações. Gênesis 48, a partir do versículo de número 10. Vou pedir a ajuda da igreja para a gente fazer uma leitura alternada. Eu leio o 10, os irmãos o 11 e todos leremos junto o 22. Os irmãos entenderam? Amém? Versículo 10 diz assim: os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Versículo 11, a igreja. Israel disse a José: eu não ficará, eu vou. Mas ele perder a tua semente também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Versículo 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Versículo 15. E abençoou a José e disse: Deus cuja presença na casa dos meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Versículo 17. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Versículo 19. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será novo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Versículo 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. Todos o 22. Demais que a Deus, irmãos, o qual tomei da mão de nosso Deus com a minha espada e com o meu arco. Quantos podem dizer amém? Faremos nessa hora agradecendo pela leitura da palavra de Deus, e os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta aí no livro de Gênesis para a gente refletir. Oremos. Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra que foi lida, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, desde que chegamos aqui, tem falado ao nosso coração, e ó Deus, pela tua graça e misericórdia, o Senhor irá continuar falando aos nossos corações e tratando, ó Deus, aquilo que o teu Santo Espírito quer falar a cada um de nós. Por isso, Senhor, abre as portas da palavra e fala aos nossos corações, para que nós possamos aprender mais de ti nesta manhã. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vou sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra
que nós temos lido é uma palavra bem conhecida da igreja, dos irmãos, a história deste homem chamado Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, né? O interessante da história deste homem, os irmãos conhecem, eu não vou ler todos os versículos, até porque os irmãos já conhecem, e seria redundante, nós perderíamos um pouco de tempo. Mas os irmãos sabem que Rebeca, quando se casou com Isaac, eles não tiveram filhos imediatamente. Diz a Bíblia que a própria Rebeca também era estéril. É um estéril, né, irmãos? Porque a esposa de Abraão era estéril, depois as esposas dos outros patriarcas, né, Jacó e Isaac, também eram estéreis. E é interessante porque a Rebeca, ela se casou, mas a Bíblia diz que não tinha filhos porque era estéril. E a Bíblia diz que eles oraram, aquele casal desde cedo aprendeu a orar e a buscar a Deus diante daquela situação tão difícil. A Bíblia fala pouco sobre Isaac e Rebeca, fala mais, existem mais páginas, mais tempo dedicado à história de Abraão, né? E a história do próprio Jacó, mas de Isaac e Rebeca as páginas são menos, mas uma história também de fundamental importância. Então, uma das coisas que eu me lembrei e que eu li é que eles oraram e Deus abriu a barriga da Rebeca e ela teve filhos. O interessante é que isso não aconteceu imediatamente, mas foram 20 anos de espera por aquelas crianças. A outra coisa interessante, irmãos, é que não nasceu apenas um filho, né? Tudo seria mais fácil na vida de Rebeca, na vida de Isaac, se nascesse apenas um filho, mas eles eram gêmeos. E para completar a história, a Bíblia diz que ainda no ventre de sua mãe, os filhos brigavam entre si. Os filhos empurravam um ao outro desde o ventre de suas mães. Eu não acredito que essa passagem esteja ali escrita sem um motivo específico, mas desde o ventre da mãe já vimos gêneros absolutos, crianças que já tinham personalidade muito forte, e isso mais à frente vai ser também mostrado, revelado. Mas naquela ocasião, Rebeca se entristeceu tanto, que a frase bíblica é que ela até desejou morrer. É lógico que isso não é literal, mas ela ficou muito angustiada. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Rebeca ficou tão angustiada porque aquilo acontecia no seu ventre e ela não entendia. Mas a Bíblia diz que naquele momento veio uma palavra da parte do Senhor, dizendo que havia duas crianças em seu ventre, duas nações ali representadas. E diz a Bíblia que o mais velho serviria ao mais moço. Então já havia uma palavra da parte de Deus sobre a vida de Jacó, ainda no ventre de sua mãe. E por que no ventre, irmãos? Eu entendo que Deus faz questão de mostrar para cada um de nós que Ele não nos escolheu porque nós tínhamos algo precioso, de grande valor, e que isso fez com que Deus me escolhesse. Deus não olhou para mim porque eu tinha algo especial, porque eu tinha algo melhor que o outro, não. Deus olhou e me escolheu pela sua soberania, pela sua escolha, pelos seus critérios pessoais, que nós nunca teremos como entender, a não ser olhando para a sua presciência. Deus conhece o hoje, mas Deus conhece o amanhã, Deus conhece o eterno. Deus não transita nesse tempo que nós transitamos, de presente, passado
Então, havia uma palavra sobre a vida de Jacó, desde que ele estava no ventre de sua mãe. A Bíblia diz que Jacó, ele almejava muito a bênção. Certamente a sua mãe havia contado o que aconteceu. Certamente todos conheciam a história que repousava sobre a vida de Jacó. E Jacó amava muito, ele desejava muito ser o herdeiro daquela bênção. De tal maneira que a primeira oportunidade que ele teve, diz a Bíblia, seu irmão chegou com fome, cansado, e pediu a comida que ele estava fazendo. E diz a Bíblia que naquele momento Jacó disse: eu dou, se você me vender, o seu direito de primogenitura. E diz a Bíblia que o seu irmão vendeu o direito de primogenitura. Está escrito no capítulo 25, se você abrir a sua Bíblia, capítulo 25 do livro de Gênesis, e o versículo de número 28 em diante. Para nós ganharmos tempo, iremos ler logo o 33, que diz assim: então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Agora veja o que diz o autor no versículo 34 desse mesmo capítulo 25. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A palavra de forma negativa veio sobre a vida de Esaú. Foi Esaú quem rejeitou o seu direito de primogenitura. Jacó até então nada de errado fez. Ele apenas teve a oportunidade, era algo permitido, comprar o direito de primogenitura. E o grande problema lá na frente, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa, ou seja, ele realmente desprezou a bênção de Deus na sua vida. É por isso que ele também foi rejeitado. E diz a Bíblia que depois, com lágrimas nos olhos, ele buscou arrependimento, mas a Bíblia também diz que já não havia mais lugar de arrependimento em seu coração, porque ele desprezou o dom de Deus na sua vida. Não sabia exatamente o valor que aquele dom tinha na sua vida. Depois que se acordou, não tinha mais jeito. O que eu aprendo aqui, irmão, nesse texto, é que eu e você temos que valorizar o dom de Deus na nossa vida. Às vezes alguém olha assim: como o dom dele é pequeno? Não, irmãos, quem deu o dom daquela pessoa, quem escolheu aquela pessoa para aquela atividade, para aquele objetivo, foi o próprio Deus. E Deus não escolhe ninguém para coisa pequena ou para coisa grande. Deus escolhe para cumprir os seus projetos, os seus planos, e os planos de Deus sempre são grandiosos, porque são de Deus. Ai, irmão Marcos, mas apenas cuidar de coisas simples não tem tanto valor. Talvez não tenha no teu coração, como não tinha no coração de Esaú, mas diante de Deus, tudo aquilo que Deus planejou e te colocou para fazer tem grande valor. Então, cumpra o dom de Deus na sua vida, cumpra a chamada de Deus na sua vida, independente do que alguém diga, independente do que alguém pense, independente daquilo que até esteja no seu coração. Apenas obedeça, apenas faça, apenas cumpra, porque grande valor teremos diante de Deus. A Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e daquilo que temos servido e ainda servimos os santos. Então, não importa o que seja, o mais simples que seja, cumpra com a sua vocação e não despreze o dom de Deus que há na tua vida. Mas a Bíblia diz que um determinado dia aconteceu algo inusitado, porque no capítulo de número 27, abra a sua Bíblia aí, capítulo de número 27, diz a Bíblia no versículo 1, a situação de Isaac. Diz assim: tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Interessante, irmãos, aqui no capítulo 27, no versículo 1, é que a Bíblia
Isaac já não enxergava mais. E lá na leitura que nós fizemos, vai dizer que Jacó não enxergava mais. Será que é coincidência? Nós iremos ver que não é. Não me parece que seja apenas uma coincidência, mas um agir de Deus, um trabalhar de Deus, algo que Deus quer falar, certamente deixou para que nós possamos perceber o seu agir. Versículo 2 assim: disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Versículo 4 diz: e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e trazei-na para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. O versículo 5 diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. O versículo 6 ainda diz assim: então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me caça e faz-me uma comida saborosa para que eu a coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Então aquilo que Rebeca ouviu lhe perturbou o coração, porque Isaac agora, mesmo certamente, irmão, sabendo daquela promessa, mas ainda assim Isaac gostava mais de Esaú. E por que Isaac gostava de Esaú? Por causa da comida que ele fazia, da comida saborosa que ele fazia. Então por isso ele tinha por preferência a Esaú, e Rebeca tinha por preferência a Jacó, certamente por causa da palavra de Deus que repousava sobre ele. E é interessante, irmãos, que nós temos que aprender aí, até na escola dominical está falando sobre a questão das preferências. Nós temos que aprender aí o motivo das nossas preferências. Não devem ser motivos mesquinhos, como era o do Isaac, por causa de uma comida, por causa de um interesse, por causa de algo pessoal que satisfaz uma necessidade pessoal da minha vida. E não porque Deus escolheu, ou não porque há uma palavra da parte de Deus, e não porque há uma direção da parte de Deus. A Rebeca estava certa, entre aspas, entre parênteses, porque aquilo que ela desejava era aquilo que Deus havia já dito. Aquilo que ela queria que acontecesse era a vontade de Deus, independente de filho ou não, ou de qualquer situação, ou de marido, ou de qualquer pessoa, não importa. Se Deus deu uma direção para mim, para você, devemos almejar a direção de Deus e aquilo que Deus nos orientou. Em parte, Rebeca estava certa. E em que Rebeca não estava correta? No seu agir. Saber que Deus tem uma promessa na minha vida, saber que Deus tem um plano na minha vida, não me dá autorização para fazer o que eu quero para chegar naquele lugar, não. Eu não tenho que construir algo para chegar naquilo que Deus mesmo planejou. Se Deus planejou, Ele tem um roteiro a cumprir. Se Deus planejou, Ele tem um caminho a fazer com que eu siga. Deus tem os meios suficientes para que aconteça na minha e na tua vida aquilo que Ele mesmo determinou, aquilo que Ele mesmo planejou. Ele tem meios suficientes. Ele não precisa da minha e da tua ajuda. Apenas temos que manter diante da sua vontade e esperar em Deus, porque diz a palavra de Deus que nós servimos a um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Nosso maior problema, irmãos, aprender a esperar em Deus em todas as situações de nossa vida. Rebeca não conseguiu esperar em Deus nessa situação, porque ela viu que o pai estava prestes a abençoar o seu filho após aquela caça. E veja o que ela fez. Versículo de número 13 diz a palavra de Deus, 13 não, 8. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, porque te ordeno, vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia, leva-la-ás a teu pai, para que as coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não pensa. Veja a resposta de Rebeca. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, até
que aquele tempo é um tempo diferente do nosso. É lógico que hoje nós temos um conhecimento pleno através de tudo que já aconteceu durante a história do Antigo e do Novo Testamento. É lógico que nós temos a presença do Espírito de Deus em nossa vida, nos orientando e nos guiando. E Rebeca não tinha todos os recursos que nós temos. Eu não estou justificando Rebeca, eu só estou dizendo que naquele momento, naquela condição que ela estava, ela tinha mais limitações do que todos nós. É por isso que certamente a mão de Deus, apesar de haver pesado e as consequências ter vindo sobre a vida de Rebeca, mas com certeza havia esses atenuantes diante daquilo que ela fez. Mas ela errou, e errou tremendamente em querer e induzir seu filho a enganar o próprio pai, o próprio esposo, e pagou muito caro por isso que ela fez. Mas vejam que a história, o relato bíblico está dizendo para cada um de nós. No versículo número 16 diz assim: com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Versículo 17 diz: então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Versículo 19: respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que eu pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Mentiu duas vezes. A primeira ele disse: sou eu, teu filho primogênito Esaú. Como se não bastasse o pai se admirou e disse: como você encontrou isso tão rápido? Aí ele colocou o nome do Senhor no negócio que não tinha nada a ver com Deus e disse: o Senhor teu Deus enviou a caça para mim. Cuidado, irmãos, porque tem muita gente colocando o nome do Senhor em coisa que não tem nada a ver, coisa que não é de Deus. Muitas vezes se é usado o nome de Deus, e quer que eu diga mais? Gente com promessa de Deus e gente de Deus, às vezes usando o nome de Deus em vão. Ou você pensa que está escrito no primeiro mandamento por acaso: não usar o nome do Senhor teu Deus em vão? Deus sabia de tudo. Às vezes a pessoa faz, irmãos, por emoção, e o peso é menor. Eu nunca esqueço, certa feita, eu orei sobre uma causa com a minha esposa e disse: vamos à igreja porque Deus vai falar conosco. Se ajoelhamos na sala, oramos e fomos à igreja. Chegando lá, a gente estava lá tranquilo e de repente Deus usou uma pessoa e foi uma resposta extremamente direta. Deus disse o quê? Deus manda dizer para o casal assim, assim e assim. Irmãos, uma resposta direta de Deus sobre a causa que nós oramos. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu disse: está vendo? E ela disse: é isso mesmo, vamos obedecer. Eu digo: é isso mesmo. Mas logo em seguida ela continuou e disse assim: e o carro que você está pedindo? Ele estava tão bom. A emoção, irmão, eu não estou pedindo carro nenhum. A gente tem que ter cuidado para não ser conduzido pela emoção. Nesse dia Rebeca foi conduzida pela emoção e não pelo raciocínio. Temos que às vezes, irmãos, deixar a emoção de lado e raciocinarmos. Se ela tivesse pensado: Deus prometeu, Ele que cuide de cumprir, estava tudo resolvido. Porque Deus é fiel, irmão. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele vai realizar. O nosso Deus é Ele quem cumpre e realiza na nossa vida. E nós temos que aprender a esperar em Deus e não ser guiados pela nossa emoção. Tenha cuidado com a emoção, porque você pode pagar um preço terrível. E a Bíblia diz que Rebeca, naquele tempo de que a palavra de Deus se cumprisse, com as melhores das intenções, induziu o seu filho para um caminho
Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Quando Esaú chegou: sou Esaú teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Versículo 33, vejam o que o pai diz: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que me apanhou a casa e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú das palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astutamente e tomou a tua bênção. Veja o que diz o versículo 36. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim. Agora veja o que diz o versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. É muito prejuízo, irmãos. Ele agora ganhou o ódio do seu próprio irmão que queria matá-lo, o seu pai que estremeceu, tudo porque ele fez as coisas do jeito dele, tudo porque ele não esperou em Deus, tudo porque ele não aguardou em Deus, tudo porque eles se deixaram levar por sentimentos. Tenha cuidado com esse negócio de sentimento, porque Deus, quando age, ele não age através de sentimentos, mas ele age dando uma certeza e uma convicção absoluta, de tal maneira que você sabe o que você está fazendo. Sentimento vem, passa, irmãos. E se nós dermos ouvidos à voz do sentimento, por vezes iremos ter prejuízos terríveis. E agora, no capítulo número 48 que nós lemos, parece que a situação se repete, porque no versículo 10 diz a palavra de Deus: os olhos de Israel já se tinham o quê? Escurecido por causa da velhice e do modo que não podia ver bem. José, pois, veio chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Interessante, irmãos, que assim como seu pai naquele dia que foi enganado pelo próprio Jacó não podia ver, agora Deus coloca Jacó na mesma condição que o seu pai estava, e ele não consegue ver. O tratamento aqui agora é com Jacó. Parece que é um problema que não foi resolvido, e a prova disso, irmãos, é o cuidado de José. O cuidado de José mostra que havia um problema que não foi resolvido, um problema que certamente rodeava aquela família, certamente estava sobre aquela família, e vez por outra se removia cinzas do meio das brasas, ou brasas do meio da cinza, e as coisas se voltavam sempre, e certamente havia questionamento da parte de Jacó, havia questionamento da parte dos filhos de Jacó, havia questionamento do próprio José, porque quando José foi levar os seus filhos para abençoar, e aí já tinha tido aquela história lá no passado, ele foi com muito cuidado. Diz a Bíblia, e a Bíblia registrou, que ele colocou o filho mais velho do lado direito e o filho mais novo do lado esquerdo, e ele botou bem direitinho, irmão. E por que tanto cuidado? Para o pai não ter o perigo de errar, assim como provavelmente talvez passou no coração dele. Quem sabe como o seu pai Isaac errou porque estava cego, e talvez até a culpa estivesse na deficiência que o Isaac teve, porque ele só abençoou Jacó porque ele não estava vendo. Se ele tivesse vendo, ele tinha abençoado Esaú. Talvez isso pairasse naquela família, essa dúvida, essa questão, talvez de certa forma murchasse a chamada do próprio Jacó. E diz a Bíblia que José colocou um do lado direito somente para ele levantar a mão e não ter como errar, e o outro do lado esquerdo para não ter como errar. E aí ele
E parece que é isso que está no coração de Jacó. E nesse dia, Deus parece que, apesar de ter falado tanto e tantas coisas, Deus viu que não iria adiantar falar mais nada. E agora Deus diz assim: já que você não aprende através da minha palavra, já que você não aprende através de eu ensinando, não tem problema. Eu te mostro através de experiência. Quando nós não aprendemos, irmãos, através da palavra, quando a palavra de Deus não é suficiente, não porque ela não seja suficiente, mas porque o nosso coração às vezes não está alicerçado na palavra, não tem problema. O teu Deus tem experiência para que você aprenda na prática. E nesse dia, Deus disse: vou mostrar a ele como seria na prática. Porque a bênção era do primogênito, porque a bênção era do mais velho. Mas quando ele chega lá, Deus trabalha no coração de Jacó de tal maneira, irmãos, que no último momento, no último instante, Deus quebranta o coração de Jacó, e mesmo diante da autoridade, que era a segunda maior autoridade do Egito, porque ele não estava somente diante do seu filho, ele estava diante do governador do Egito. Mas quando Deus coloca algo em nosso coração, nós não temos como resistir o agir de Deus em nossa vida. E mesmo José pegando na mão de Jacó e querendo colocar no filho mais velho, a Bíblia diz que Jacó soltou a mão e disse: não, meu filho, eu vou fazer do jeito que Deus quer. E a Bíblia diz que naquele momento Jacó cruzou as mãos. No último instante, irmão, no último momento, eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã: que Deus muitas vezes age na nossa vida com antecedência. Deus muitas vezes projeta as coisas em nossa vida com tanta antecedência, Ele prepara. Mas às vezes Ele prefere agir durante o ocorrer da situação. Às vezes Deus nos livra da cova, a gente nem entra. Mas às vezes Deus quer que nós entremos na cova, e Ele do mesmo jeito nos livra de dentro da cova. Então servimos a um Deus que livra da cova, mas servimos a um Deus que livra da cova. E às vezes Deus quer livrar da cova, e às vezes Deus quer fazer no último momento, e às vezes Deus quer fazer no último instante, porque Deus não é só alfa, Deus é ômega também. Ele pode agir no começo, mas Ele pode agir no último instante, no último momento. Deus também é Deus, e de repente, na minha e na tua vida, às vezes Ele quer que o defunto já tenha 4 dias de luto para Ele operar o milagre. Talvez você diga: mas só falta uma semana. Mas Deus é o Deus que age em uma semana também. Mas talvez você diga: mas só falta 3 dias. 3 dias não tem mais o que fazer. Mas o teu Deus tem poder para resolver em 3 dias. Talvez você diga: só falta 1 hora. O teu Deus age até em 1 segundo. Imagine 1 hora. Talvez você pergunte: mas isso aconteceu só nesse dia? Não. A Bíblia diz que havia um profeta chamado Balaão, que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus. E sabia que ele já estava lá com as mãos estendidas e já ia profetizar contra o povo de Deus. E Deus tentou impedir o profeta de ir, mas o profeta teimoso foi. Mas qual o problema para Deus que Deus não pode resolver? Vai, deixa ele ir. Ele foi, ele preparou o local, ele preparou o altar, ele preparou o ambiente, ele preparou tudo. Ele estendeu as mãos, e no último instante, quando ele foi amaldiçoado, Deus transformou as palavras dele em palavras de bênção. Aquele rei parou e disse assim: ué, eu não te contratei para você amaldiçoar, e você abençoou. Aí disse: agora você vai de novo, vai amaldiçoar. Aí tá certo, eu vou. Aí preparou tudo de novo, aquele trabalho era todo. Aí na hora de amaldiçoar, abençoou. Aí terceira vez, abençoou. E se fosse 1000 vezes ele abençoaria, porque o teu Deus manda até na boca daquele que quer te amaldiçoar, para que ele abençoe. Deus manda em tudo, irmãos. E naquele dia, Deus mostrou a Jacó quem estava no controle. É como se Deus estivesse dizendo assim para Jacó: está vendo, se tu esperasse, eu tinha feito. Está vendo, se tu aguardasse? Está vendo, se tu dependesse de mim?
E a Bíblia diz que naquele dia, mesmo diante do governador, que pegou na mão do pai e tentou tirar, e tentou desfazer, a Bíblia diz que Jacó abençoou o filho mais novo. E assim seria na vida dele, sem precisar ele dar um passo, não. Só bastava ele esperar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Faça do jeito de Deus, porque o jeito de Deus não traz prejuízo sobre a tua vida. Não faça do seu jeito, porque prejuízos terríveis virão sobre a sua vida. Sabe quais foram os prejuízos que vieram sobre a vida de Jacó? Primeiro prejuízo, a Bíblia diz que nunca mais Jacó viu a sua mãe. Irmãos, isso não estava no roteiro de Deus. Que prejuízo terrível! Quando Jacó fugiu para Padã-Arã, ele nunca mais viu a mãe, porque a mãe depois morreu no meio do caminho, quando ia sair com Jacó para determinado lugar, e nunca mais Jacó viu a sua mãe, nunca mais Jacó teve contato com a sua mãe. Veja que prejuízo terrível. A vez que ele foi mandado pela sua própria mãe para a casa de Labão, seu irmão, que também se tornou seu sogro, e passou lá 20 anos sendo enganado por Labão. Veja que prejuízo. Quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua maneira, prejuízo à vista. 20 anos sendo enganado. E ai de Jacó, se não fosse a graça de Deus e a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jacó ia fugindo de Padã-Arã, diz a Bíblia que o seu sogro furioso foi atrás de Jacó, mas a Bíblia diz que de noite o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: não faças mal, não fales mal, nem bem a este homem, porque este homem tem promessas. Era homem de Deus, e Deus apareceu, o anjo apareceu, a Labão disse: não fales mal, nem fales bem a este homem, porque senão o negócio ainda ia ser pior. E diz a Bíblia que Labão encontrou, que Labão não falou mal, e Labão não falou bem, porque Deus protegeu e livrou a Jacó. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho ainda Jacó encontrou-se com o anjo do Senhor, e entrou em confronto com o anjo, irmão. E diz a Bíblia que o anjo tocou na coxa de Jacó, e Jacó ficou manco o resto de sua vida. Quer fazer do seu jeito, se prepare para ficar manco o resto de sua vida. Faça do jeito de Deus, porque o jeito de Deus é melhor. Faça da maneira de Deus, porque a maneira de Deus é melhor. Talvez você diga: mas agora eu sou dirigente. Mas faça do jeito de Deus, sendo dirigente, não sendo dirigente, faça do jeito de Deus, faça da maneira de Deus, faça da forma de Deus, porque não haverá prejuízo na sua vida. Às vezes, irmãos, quando alguém cresce um pouco, aí diz assim: agora é do meu jeito, prejuízo à vista. Nós não temos que fazer, irmão, do jeito de Deus, porque somos ou porque não somos. Temos que fazer do jeito de Deus, irmãos, porque é o melhor, é a melhor maneira, é a melhor forma, é o melhor jeito. Aprenda a fazer as coisas do jeito de Deus, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus se agrada, do jeito que o nome de Deus é glorificado. Faça do jeito de Deus e não haverá prejuízo na sua vida. Quer ver um prejuízo terrível ainda na vida de Jacó, irmãos? Que ele teve que conviver durante muito tempo. É que a sua chamada foi manchada. Ou você pensa que todo mundo acreditava naquela chamada dele? Ou você pensa que todo mundo olhava assim e dizia: ele é o abençoado? Todo mundo na família dizia isso: ele é o escolhido, ele é o abençoado. Não, a chamada de Jacó foi manchada por aquilo que ele fez. Certamente havia dúvidas, certamente havia críticas. Ué, não foi Deus que chamou? Por que ele teve que enganar o pai? Ué, não foi Deus que chamou? Por que ele teve que enganar o irmão? Tenha cuidado com a forma que você irá fazer as coisas, porque mesmo tendo chamada de Deus, a sua chamada pode ser manchada, porque você quis que a sua chamada
para eu chegar logo. Ai, irmão, mas eu vou fazer um agrado bom para eu chegar logo. E aí você termina manchando a sua chamada, e as pessoas não terão culpa de te julgar dizendo assim: isso é lá chamada de Deus nada. E às vezes é a chamada de Deus, mas a maneira não é de Deus, o jeito não é de Deus, a forma não é de Deus. Temos que aprender a agir do jeito que Deus quer. Sabe por que, irmãos, às vezes nós não queremos fazer do jeito de Deus? Porque é mais difícil. Sabe por que, irmãos, muitas vezes não queremos a forma de Deus? Porque é mais sacrificante. Sabe por que nós não queremos a maneira de Deus? Porque tem perseguição, porque tem espinho, porque tem apontamento. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: com apontamento, com perseguição, com o pé na frente, com o que quiser botar na frente, se você fizer do jeito de Deus, Deus vai te honrar na terra. E depois todo mundo vai olhar e vai dizer assim: quanta perseguição, quanta luta. Ninguém pensava que ia chegar, e de repente chegou. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Lá em João, capítulo 1, e no último versículo do capítulo 1 de João, diz a Bíblia que Jesus chega para Filipe perto e chama Natanael. E quando ele chama Natanael, aí o Senhor dá uma palavra para Natanael e diz assim: eis aí verdadeiramente um israelita sem touro, ou seja, eis aí um homem justo. Aí Natanael chega e diz assim: Senhor, tu me conheces? Aí Jesus diz assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí a Bíblia diz que Natanael diz assim: tu és o Senhor, o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus disse: você creu por causa disso? Porque eu disse que te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Após maiores coisas você verá o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Os anjos descendo e subindo sobre o Filho de Deus. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando da chamada de Jacó, porque quando Jacó estava no deserto, diz a Bíblia que havia uma grande escada sobre a cabeça de Jacó, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E o que a Bíblia está dizendo? O chamado de Jacó é um chamado verdadeiro, e Jesus Cristo testificou sobre a chamada de Jacó, sobre a vocação de Jacó, fazendo referência àquele dia. Deus teve, irmãos, que desfazer tudo aquilo que havia de dúvida sobre a chamada de Jacó. Deus teve que desfazer. E a Bíblia diz que naquele dia, por causa daquele testemunho, uma escada sobre a cabeça de Jacó, os anjos subindo e descendo, era o sinal de Deus. Que a chamada de Jacó sempre foi uma chamada legítima, sempre foi uma chamada verdadeira. E como se não bastasse, o Filho de Deus fez referência a essa chamada, dizendo: a minha chamada é verdadeira, a minha chamada é uma chamada que Deus confirmará através de prodígios, de sinais e maravilhas. Você não precisa de outra coisa a não ser fazer as coisas do jeito de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus, custe o que custar. Os convites da facilidade virão, os elevadores virão, mas Deus quer ainda que você suba degrau por degrau por degrau a escada da caminhada cristã. Deus não te chamou para pegar elevador, Deus te chamou para subir escada. Tem muita gente, irmão, subindo elevador, cresce de um dia para a noite, depois vem o resultado. Eu não estou dizendo que Deus pode fazer algo especial e maravilhoso na vida de alguém, desde que esteja do jeito certo, desde que esteja da maneira certa, desde que esteja do jeito de Deus, da forma de Deus e da maneira de Deus. Se for desse jeito, glória a Deus e aleluia. Mas se for porque eu agrado, se for porque eu dou presente, se for porque eu faço isso,
Se for porque eu bajulo, tua chamada estará sendo colocada em xeque pelas pessoas. Não faça isso. Espere Deus, aguarde Deus e faça do jeito de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que você não tem que cooperar. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas. Eu não estou dizendo isso. Esteja atento à palavra que está sendo pregada nesta manhã. Eu estou dizendo que você, tudo que fizer, fará para Deus, fará para a glória de Deus, fará por causa de Deus, fará por causa do teu chamado, fará porque você ama o reino de Deus. Mas você não vai fazer nada para agradar e para ajudar ninguém, para conseguir mérito. Não seja como Isaac, que amava a caça e queria dar o prêmio ao seu filho Esaú. E o resultado, depois ele sofreu. E nessa manhã, nós saímos aqui com a consciência que o melhor jeito, que a melhor maneira, que a melhor forma, pode ser mais distante, irmãos. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa para vocês. Não se preocupe com o resultado. Os meios não justificam os fins. Essa história de que os meios justificam os fins é do diabo. Os meios nunca justificarão o fim. Nunca faça o certo para dar certo. Faça o certo porque é certo. Não olhe para o resultado, porque Deus transformará o resultado se você fizer o certo porque é certo. Lembra de José? No final da vida, os irmãos chegam e dizem assim: olha, nosso pai pediu que você tivesse misericórdia da gente. Aí José diz assim: eu sei que vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram contra mim em bem. Não olhe para o resultado, faça o certo, independente que vai dar certo, que vai dar errado, que vai ter prejuízo, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Faça o certo, porque Deus te chamou para fazer as coisas corretas, as coisas certas. Faça o certo porque é certo. O resultado Deus transforma. Você não tem que se preocupar com o resultado. Você tem que fazer. Você tem que se preocupar em fazer do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus, porque agradando a Deus, Deus transforma qualquer resultado. Ou não foi assim em toda a Bíblia? Ou não foi assim na vida de Lázaro, que Deus transformou o resultado? Ou não foi assim na vida de João Marcos, que Paulo nem queria conversa com João Marcos? E olha que nós estamos falando do apóstolo Paulo, que não queria nem conversa com Marcos, mas a Bíblia diz que Barnabé foi e acolheu Marcos, e depois Marcos se tornou um evangelista, porque Deus transformou o resultado na vida de todos aqueles que esperaram nele. Lembre de Jó nesta manhã. Não entendia o que passou, mas diz a Bíblia que no final de tudo Deus transformou toda aquela situação em situação de bênção. Faça o certo porque é certo. Não faça o certo para dar certo. O teu Deus transformará o resultado na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.